Tudo bem, boa tarde a todos, bem-vindos. O tema do colóquio de hoje é um tema especial, comemoração aos 100 anos, não é isso? Centenário, isso. Centenário de César Lattes. Mais precisamente, o legado de um brasileiro para a física de partículas. O nosso convidado de hoje é o professor Paulo Pope, prata aqui da casa. Eu vou pedir ao professor para falar um pouquinho de si, de seu histórico, e tem nossa atenção. Obrigado, Felipe. Boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, eu tenho a licenciatura em Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de 86 a 90. Daí para lá, para pós-graduação, eu saí do Rio de Janeiro, fui primeiramente para o Instituto de Física da Universidade de São Paulo, IFUSP, trabalhar no grupo lá que o professor Franz deve conhecer, Marcelo Gomes Otávio Caminha, no grupo dele lá de teoria quântica de campos. Fiquei lá um tempo, percebi que aquilo não era a minha vocação. Na verdade, eu gostava dessa parte de teoria na física, mas não me identifiquei. E aí, ainda depois da física, eu ainda fiz 2 investidas sem muito sucesso, mas porque eu gostava mesmo daquela parte. Primeiro foi na meteorologia, junto com a geofísica. Também não me identifiquei, pelo menos com a proposta que tinha sido me apresentada. Daí eu migrei para o oceanográfico, para trabalhar com oceanografia física. Também Rio de Janeiro, praia, aquelas coisas, ficar bastante por ali, mas também não deu certo. Aí eu fui para a minha vocação mesmo, que eu gostaria de fazer, que era a parte da astronomia. Então, dentro da própria USP, eu fiz esse trajeto. Então, cheguei na astronomia, onde eu trabalhei com uma área que hoje ela está bem pequena, bem reduzida no país, que é a astronomia fundamental, tá? Mas a vocação da astronomia brasileira é astrofísica e é observacional. Então, quando eu vim para cá, ainda com a minha formação, naquela época, nos anos 90, o Hiparcos já tinha sido lançado, que foi o primeiro satélite astrométrico da ESA, Agência Espacial Europeia. E, curiosamente, naquela época nós estávamos por lá fazendo um sanduíche no doutorado. E aí nós já percebido que a precisão que o Hiparcos daria em relação às medidas de solo que nós fazíamos até então, não dá para competir. Então, o Brasil teria que entrar nos projetos espaciais, e isso envolve recursos, dinheiro. O Brasil, então, acabou não entrando. E aí nós percebemos, então, que trabalhar com os instrumentos de solo não atingiríamos mais as precisões que os satélites espaciais dariam. Ficamos ainda nessa toada um bom tempo para cá, e aí nós percebemos que não dava mais. Se quiser fazer alguma coisa, teríamos que mudar de área. Então, eu fui fazer um pós-doc no Laboratório Nacional de Astrofísica, da qual frequento até hoje, fazendo as observações. E aí escolhemos, portanto, a parte de galáxias, portanto, a astrofísica de galáxias. Então, a princípio, eu não estou interessado em estudar a nossa galáxia, a Via Láctea, mas outras galáxias, particularmente aquelas que estão em processo de colisão. E das técnicas da qual eu tenho um pouco mais de habilidade, um pouco mais de entendimento, a parte da espectroscopia. Embora estou começando também a fazer a parte da fotometria para poder casar as duas e ter explorar melhor os dados desses objetos extragalácticos. A parte seguinte é sair desse universo local, porque os telescópios são ainda pequenos. O maior que o Brasil tem de 1,60 m, o tamanho do espelho. Mas agora nós temos telescópios com diâmetros maiores, e a geração agora espacial está dando um resultado muito mais interessante. Sobretudo James Webb, da qual o Zé Henrique, que foi o estudante daqui,
um dos últimos estudantes de iniciação científica que eu tive, ele ontem fez a qualificação de doutorado dele. Ele saiu direto da graduação para o doutorado lá em Santa Maria, na Federal Santa Maria, ontem fez a qualificação de doutorado. E aí nós fizemos alguns projetos, pelo menos um, da qual participei para o James Webb, e a concorrência é muito grande, e a gente não conseguimos ainda dados para trabalhar com esse tipo de dados do telescópio espacial James Webb. Bom, esse é um pouco do que eu venho fazendo aqui. E lá no observatório, nós temos um projeto, que é o Museu Antares de Ciência e Tecnologia, cuja a função é divulgação científica. Então, na verdade, ele é um projeto que nasceu com o Observatório Antares, né, no antigo fundador do observatório, Augusto César Pereira Rico. Ele, então, criou essa semente e nós continuamos a tocar essa semente com o chamado Museu Antares de Ciência e Tecnologia, onde o professor Marildo, que está ali, desenvolve várias atividades lá. Sendo essas atividades muito mais externas ao observatório. Então, nós temos as nossas atividades internas, assim como o Parque do Saber tem, mas o Marildo desenvolve mais essas atividades, levando, como ele próprio fala, a luz das estrelas onde há trevas. Então, esse é o que o Marildo vem fazendo desde então. E aí, então, numa das reuniões nossas lá, no ano passado, falei assim, bom, o que nós iremos fazer de projetos para o ano que vem, né? Vamos fazer o quê? Aí uma daquelas conversas nossas lá, falei assim, olha, lembramos lá, falei assim, olha, ano que vem é o centenário de nascimento do César Lattes. Falei assim, poxa, então vamos fazer uma atividade, porque nós temos de fato um departamento de física, e esse departamento de física aqui, querendo ou não, ele foi fruto de todo aquele esforço da década de 30 e 40 que eu vou mencionar aqui. Então, eu acho importante, julgo isso importante, que alguma ação mínima deveria, né, ser feita pelo Departamento de Física para poder, então, homenagear, né, esse ilustre físico teórico experimental, né, que deu, portanto, contribuições significativas para a física de um modo geral, mas particularmente também para a nossa ciência aqui, tá? Então, está aqui, ele nasceu em 11 de julho de 2024, portanto, 11 de julho passado, ele completou, portanto, esse centenário com várias homenagens sendo feitas, e amanhã, particularmente, haverá uma no Senado, no Congresso, não sei se é no Senado, na Câmara de Deputados, que vai também fazer uma outra homenagem a ele. Bom, eu vou apresentar esse trabalho, está um pouco longo, viu, gente? Eu quero um pouquinho de paciência de vocês, mas eu vou tentar correr. Eu vou dividir nessa parte de cá. A motivação, eu falei já um pouco, né? A primeira parte vai traçar o início da pesquisa em física moderna. Bom, eu não vou tratar particularmente da física de partículas, tá? Falar do que é a física de altas energias, física de partículas, falar da própria natureza dela. Isso daí demandaria outro seminário. Mas todo esse contexto que está aqui é mais para ilustrar a origem da física no Brasil, a inserção de César Lattes e o legado, então, que ele deixou com a participação lá na descoberta do pion, tá? Do meson pi. Então, aonde que começa toda essa parte? Então, é pesquisa em física moderna no Brasil. A segunda vai falar desse importante físico russo, naturalizado italiano, que alavancou, de fato, a física aqui no Brasil. A terceira parte já vai começar a entrar no âmbito da questão que gerou, portanto, a descoberta, que foi a hipótese feita pelo físico teórico japonês Hideki Ukawa. Depois da jornada pelo próprio César Lattes, do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, para Bristol, para o grupo de Bristol. 47, portanto, é o ano da descoberta, e eu faço aqui um fechamento geral, ok? Pronto. Então, a motivação foi essa que eu havia dito, esse aí é o
algumas imagens lá do Observatório Antares, tá? E então, tinha um edital aberto lá na FAPESB, e aí nós fizemos um projeto, esse projeto então foi contemplado, e aí foi Física Moderna na Escola, a descoberta do Meson Pi e o centenário de César Lattes. Então a ideia é falar um pouco da física moderna para as escolas, né, dentro dessa discussão que hoje tem de inserção da física moderna no ensino médio, na educação básica, basicamente no ensino médio. Ele foi, então, aprovado, então nós começamos a fazer, portanto, esse projeto aí. Então, essa foi a motivação. A outra foi essa que está aqui. Não essa, na próxima. Todo esse material, ele foi compilado, né, uma das justificativas no projeto para a FAPESB foi produzir um texto, material, com a participação, portanto, das escolas, que fazem parte aí do nosso mestrado, né, tem mais gente aqui para baixo também, de outras escolas, outros pesquisadores também. Então, nós estamos construindo esse texto de cá. A Vera, que na verdade assinou esse projeto, eu fiquei com outro projeto da FAPESB, também de divulgação científica, e para registrar, né, esse tipo de atividade no departamento, então compilamos esse texto. Ele foi feito lá no começo do ano, já estava com 39 páginas, vai ficar por aí, né? Mas também a gente vai poder até celebrar os 20 anos da própria revista com um material desse que está aqui. E a outra motivação é essa que está aqui presente, tá? Quando eu passei pelo Instituto de Física lá na USP, eu acabei conhecendo um personagem lá, que eu não sabia quem era, mas eu parei para conversar e vi que era o fotógrafo do Instituto de Física. E então, conversando com ele, várias outras coisas, ele falou, bom, olha, vou te dar um presente aqui, que você vai gostar, porque você já mencionou que você conhece algum desses físicos aí, Leite Lopes, sobretudo, esse que está do lado esquerdo aqui de mim. E eu vou te dar uma foto. Ele justamente me deu essa foto, onde tem Mário Chamber, para muitos, o maior físico teórico que o Brasil já teve, do lado de cá, e lá o Leite Lopes, dois pernambucanos, tá? E eu aproveitei, num daqueles eventos que o Instituto de Física promoveu, homenageando Mário Chamber. A Vera teve aula com Mário Chamber. Tá? Eu só conheci Leite Lopes no Rio de Janeiro, na graduação, depois no Instituto de Física, lá na USP, e depois no encontro da SBPC em Recife, da qual ali eu conversei bastante com ele lá. E aí, nesse momento, eu aproveitei e pedi, né, o autógrafo da Ana Clara Chamber, que é a filha, ela foi lá representar, portanto, o pai na homenagem, a foto aqui, a assinatura do Leite Lopes, e aqui eu escrevi que isso aqui foi 26 de outubro de 94, eu cheguei lá em 92, alguma coisa assim. Então, já gostava dessa parte, e a curiosidade quanto estudante é, bom, embora a gente pegue o livro e veja lá toda a evolução, né, da física a partir daqueles personagens ilustres, prêmios nobres e por aí vai, mas quais são os físicos brasileiros que de fato estão fazendo a ciência no país? Eu tinha essa curiosidade. E o primeiro contato que eu tive foi justamente com Leite Lopes, lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, num seminário que ele deu, que eu pude, então, verificar, de fato, um físico brasileiro de nome, de potencial, e isso, então, venho carregando, até mesmo para os estudantes, saber, né, quem faz a física, né, quem fez, e no Brasil, quem está desenvolvendo projetos onde vocês irão entrar futuramente na pós-graduação. Então, acho que isso foi também uma coisa que eu carreguei também. Bom, o início da pesquisa no Brasil, eu vou tomar esse trabalho aqui do professor Dilon, lá do CBPF, onde ele afirma, na verdade, que o início da pesquisa da física moderna aconteceu no Instituto de Física, lá da USP. Tá? Então, eu acabo compartilhando essa ideia dele, particularmente aqui na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras. O que aconteceu isso daí? Em 1931, foi publicado um decreto, que é chamado Estatuto das Universidades Brasileiras, que permitia, então, que fossem criadas universidades no país.
Está aqui um sumário disso daí. Nessa época, César Latte tinha apenas 10 anos de idade. Tá? O texto na íntegra pode ser encontrado, tá? Hoje nós temos acesso a todo esse material, então é interessante dar uma olhada aí nesse estatuto que permitiu a construção da universidade no Brasil. Tá? E aí, em 1934, São Paulo estava passando por uma intervenção federal. Esse aqui era o interventor, o Armando de Sales Oliveira, e ele então cria, né, a Universidade de São Paulo nessa data que está aqui, 25 de janeiro de 1934, com essas características que estão aqui. Em particular, eu chamo para a atenção essa palavra aqui, vulgarização da ciência, né? Hoje a gente fala em popularizar, difundir, mas esse era o termo usado lá. Então, ele cria a USP, né, com todas essas e várias outras premissas que apenas coloquei essas de cá, ok? E, na verdade, a USP ela foi uma reunião de várias faculdades, escolas, fundações que havia. Tá? Então, não havia ainda o conceito de universidade, porque não havia um decreto federal para fazer isso, maior, tá? Mas as faculdades, essas aconteciam e São Paulo já tinha uma quantidade grande delas, ok? São prédios históricos, aqui eu destaco um, tá? Que eu acho que a Vera já me mostrou esse prédio aqui em algum momento, por isso eu coloquei ele aqui para fazer uma lembrança, eu até de ver isso com ela de novo. E ali está, na verdade, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. É nesse prédio aqui que vai começar a acontecer todo o desenvolvimento da física e, sobretudo, a formação do Departamento de Física na USP a partir de uma reformulação que vai haver. Tá? Então, temos o decreto, né? Esse decreto, o que se tinha então? Tinha Instituto de Educação, Belas Artes, Faculdade de Filosofias e Letras. Tá? Um aspecto interessante é que essa Faculdade de Filosofias e Letras, ela foi criada depois, né? ela acabou sendo incorporada a essas duas outras que estavam aqui, mas o corpo docente da faculdade, ela foi basicamente europeia, França, Itália e Alemanha. Eu confesso que eu não consegui ter uma resposta, por que não a primeira inserção para construir com pesquisadores no Brasil, em São Paulo, não foi com americanos, mas foi com a Europa. Tá? Então, o corpo docente, basicamente, formado no início, era desses países que estão aí. Essa faculdade, na verdade, ela teve depois algumas divisões, e nessa aqui de ciências está a física. Tá? Então, aqui é o ponto de partida nosso, e para comandar a física, né, que estava sendo, portanto, criada numa das divisões da faculdade, foi chamado, portanto, Gebel Vataglin. Tá? E essa primeira turma aí foi formada em 1936, 1934 foi criada, 1936 já tinha uma primeira turma sendo formada aí. Um pouco mais de história, aquele ali é o Armando Sales, para quem conhece lá o campus universitário da USP, tem uma estátua em homenagem, portanto, a esse interventor que criou São Paulo. Bom, em 1941 ele recebe a área do Butantã, que é hoje onde a USP está. A cidade universitária, tal qual como a gente concebe hoje, em 1956. 1968 tem o AI-5, então teve um momento de bastante tensão entre, sobretudo, os estudantes da USP e do Mackenzie, né, no movimento estudantil naquela época. Aqui acontece a reforma universitária que vai permitir, portanto, tá, que cursos que estavam presos lá na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, virem institutos, faculdades e por aí vai. Tá? 69 ela tem um nome mais amplo, né, Ciências Humanas foi, então, associado a ela. E em 70, nós já temos o Instituto já em pleno vapor, Instituto de Física. Aí um pouco da origem da formação desse instituto, né? Gebel Vataglin está aqui, Mário Schemer. Esse camarada de cá vai ter uma importância capital, que daqui a pouco eu comento para ele. Ali umas discussões em um laboratório discutindo partículas. Aquilo ali é um pequeno acelerador linear, pelo menos parte dele. Então as coisas começaram a acontecer aí, tá?
E aí nós entramos já na física sendo formada e Gleb Vataglin como sendo o principal personagem dessa história. Em seguida, raio cósmico e depois a detecção deles mesmos, tá? Bom, o que acontece então? Em janeiro é formada uma comitiva montada lá pelo Armando Salles, tá? Onde esse professor matemático, político, administrador, Teodoro Ramos, ele foi encarregado então nessa comitiva de ir para a Europa. E o objetivo dele era encontrar físicos de peso para que pudesse convidar para eles virem ao Brasil, particularmente no Instituto de Física da USP, impulsionar, bom, naquela época ainda, né, fazia parte da faculdade, mas impulsionar a física aqui. E ele então segue, ele desce então na Itália, e o primeiro físico que ele então mantém contato foi Enrico Fermi, um importante físico, tá? Nobel, logo depois. Bom, o que acontece então é que no convite de Teodoro com a comitiva a Enrico Fermi, ele fala assim, olha, eu já estou com o meu equipamento todo montado aqui, meu laboratório, não dá para eu sair daqui agora, tá? E desenvolver qualquer coisa fora daqui. Já estava com coisa toda engatilhada já, tanto é que em 1938 já recebe o prêmio Nobel, então não teria como. No entanto, ele aponta um colega de trabalho dele que estava naquele momento sendo perseguido por essas condições que reinavam na Europa naquele momento. O fascismo e o nazismo. Então eram esses essas duas partes da história estavam acontecendo na Europa. Além dessas duas condições, tinha também o contexto da Segunda Guerra Mundial, né? O antissemitismo fazia parte, perseguição aos judeus, e Gleb Vataglin era de família judia. Então, o que faz então Fermi? Fala para Vataglin, olha, tua situação aqui está muito delicada, é melhor você aceitar esse convite e ir para o Brasil. Então, Gleb Vataglin, então, aceita, portanto, o que Fermi diz a ele, e ele então vem para o Brasil e começa então a impulsionar a física no Brasil. Então a chegada de Gleb Vataglin no Brasil, que tem lá o Instituto lá na Unicamp, né, tem lá um instituto lá homenageando esse importante físico, a origem dele vem justamente essa, né? Uma comitiva do Brasil indo para a Itália, uma conversa com Fermi, uma situação bastante atípica naquele contexto, né, do fascismo e do nazismo perseguindo os judeus, ele de origem russa, mas naturalizado na Itália, portanto com família judia, aceita, portanto, o conselho de Fermi e vem então para o Instituto de Física no Brasil, tá? Aí e aqui então tem uma frase interessante que ele fala, né? Ao chegar no Brasil, o Fantapié era um outro que veio com ele, um matemático, né? Nos pediram para fazer o curso completo de física, né? Fazíamos bastante aulas, disseram, precisa criar um laboratório experimental. As minhas simpatias pessoais foram sempre para a teoria. A coisa que eu podia começar, que me interessava naquela época, eram os raios cósmicos, elevadas energias. Então, daí começa, portanto, a construção da física de partículas no Brasil e, em algum momento, vai chegar o César Lattes nessa história que está aí. Bom, aqui nós temos uma representação dessas partículas. Falei, não vou entrar na física propriamente de partículas, isso poderia ser feito posteriormente. Aqui nós temos, bom, o que são esses raios cósmicos, né? Na verdade, são partículas oriundas de tudo quanto é canto do universo. Do Sol vem, de estrelas, outras estrelas do Sol vêm,
de galáxias, núcleo-ativos de galáxias, vem. Vou mostrar uma foto onde os espectros que eu obtenho no APD são repletos dessas partículas. E essas partículas são muito energéticas. Quando a gente pega o espectro eletromagnético, geralmente o recorte que nós temos é raio gama, raio X, ultravioleta, visível, infravermelho, micro-onda e rádio. A parte mais energética está ainda do lado de cá, que são justamente esses raios cósmicos. Nessa situação que está aqui, ela é chamada de raio cósmico primário, mas quando ele entra na atmosfera da Terra e colide, portanto, com núcleos, né, de átomos, cria toda essa cascata de partículas que nós estamos presentes, que nós conhecemos, hoje nós conseguimos conhecê-las muito bem. Algumas delas com propriedades de penetração muito grande, como os neutrinos, que estão mostradas aqui, ok? Bom, essas então, nessas cascatas que estão aqui, onde Myro Chamber faz uma discussão bastante interessante, são chamados raios cósmicos secundários. O primário são aqueles originados diretamente desses objetos astronômicos, astrofísicos. Ao chegar na atmosfera e colidir com núcleos de átomos, ele então cria esse shower penetrante que foi dado, portanto, a essa nomenclatura aqui, tá? Ali temos esses espectros que eu obtenho lá em Minas Gerais, e aí vocês percebem, tá? Todos esses pontos brancos que estão aqui são raios cósmicos. Aqui são muons, tá? Esses muons, pion, muon. Isso aqui são muons, muons, aqui também, aqui tem um pouco. Aqui provavelmente são elétrons, fazendo essa voltinha que está aqui, tá? Então a gente fica, quanto mais tempo você deixar, aqui está a galáxia, na verdade, né? Esse aqui é o eixo de dispersão das galáxias, que algumas das galáxias, aqui são linhas do céu, perpendiculares, para que a gente possa removê-la depois. E por mais tempo que você deixe esses objetos expondo, mais contaminação dessas partículas estão presentes aí, tá? Bom, a física, na verdade o departamento, a SBF, né, ela procura, ela tem essa particularidade que eu sinto falta aqui no departamento, particularmente, né, de ter essa memória. Eu acho interessante de ter esse resgate histórico para os nossos estudantes. Como é que foi o desenvolvimento da física aqui no Brasil? Então aqui está Gleb Vatagnin como grande percursor de toda essa parte daí, Marcelo Damy, Myro Chamber, de Pernambuco para cá, Pompeia, Oscar Sala. Esses dois que estão aqui, eles eram do Rio de Janeiro, fizeram toda a formação em Princeton, mas também inclui eles também dentro desse arsenal, né, que a física produziu nos anos 30 e 40, que acabou então dando, né, toda essa dimensão da física que nós temos hoje, inclusive aqui nesse departamento. Querendo ou não, isso daqui é fruto de todo um esforço que foi feito anteriormente. E particularmente ali, foi um dos outros, né, que foi Salmeron, que ele faleceu alguns dias antes, tá? E o próprio SBF, então, também fez uma homenagem rapidamente a Roberto Salmeron, que foi um outro importante físico, que também foi produzido dentro dessa geração que está aqui. Dentro esse grupo todo que está aqui, havia também uma francesa, uma mulher, Monteux, e ela foi a primeira mulher a se formar em física no Brasil, tá? Ela está aqui, essa daqui, que é a Yolande Monteux. Ela foi a primeira mulher física a ser formada aqui no Brasil, em 1937, e todo esse contexto que tinha aí, lá já estava com 13 anos de idade, né? Alguns dizem que estava com 13, outro que estava com 10, por isso essa dúvida aqui. E, na verdade, ele estava ainda no colégio Dante Alighieri, em São Paulo. Não tinha ideia, né, de nada, né, que iria acontecer com ele mais para frente, tá? Muita coisa eu não vou falar, tá? Mas tem todo um histórico, por isso que está grande o texto ali, ficou um pouco maior até, porque nós fizemos um resgate para falar dos instrumentos que serviram na época para detectar essas partículas, tá? E então fizemos o resgate então desde Coulomb até Wilson com as chamadas câmaras de nuvem. Essas câmaras de nuvem, bom, eu não trouxe
porque falta um ingrediente fundamental. Feira de Santana não tem gelo seco. O gelo seco vem de Salvador para os restaurantes que utilizam. Então, se a gente quer fazer alguma coisa na escola, nós temos que entrar em contato com os restaurantes, eles compram, onde nós colocamos o gelo seco embaixo, em cima um feltro com álcool isopropílico molhado, aquele então vai sublimar pela presença do gelo ali, vai criar, portanto, uma nuvem. É possível, portanto, você perceber a quantidade de partículas que atravessam a nuvem, deixando o rastro, portanto, esses raios cósmicos. Então, toda essa parte histórica está aí, está nessa... Vocês terão oportunidade de dar uma leitura nessa parte daí. Esse, particularmente, é o eletrômetro, que era, então, utilizado para poder, então, detectar. Um dos primeiros a serem empregados foi logo na primeira década do século XX, nos primeiros anos ali do século XX, porque eles tinham uma ideia de que essas radiações elas tinham origem na Terra. Na verdade, as rochas seriam as grandes fontes dessas radiações que eles começavam a perceber. Na verdade, era uma contagem de carga, ele contava a carga no ambiente. Tá? Então, a suspeita era exatamente isso. Tá? Um dos primeiros que utilizaram esses eletrômetros para justamente medir em diferentes ambientes, tá? Foi o Patini. Ele então levou isso para o fundo do mar, fez medidas na superfície, só não fez medidas das cargas, da descarga, em grandes alturas. Mas ele já chegou à conclusão, tá? Que na verdade parece ser independente da crosta terrestre, e isso já viria fora da atmosfera. Era apenas uma suposição a partir dos primeiros resultados que ele então obteve. Isso teve um desenvolvimento, então esse alemão que está aqui, ele cunha o nome que nós utilizamos hoje, radiação cósmica. Foi então primeiramente apresentada nesse artigo que está aí, e muitas vezes ele é referido como pioneiro da radiação cósmica e da eletricidade atmosférica, embora Patini já tinha feito alguns desses trabalhos. Mas aqui nós temos a origem do termo radiação cósmica pela primeira vez. Quem de fato vai levar todo esse crédito sobre a radiação cósmica com informações um pouco mais detalhadas é Victor Hens. Então aqui de fato nós temos com esse personagem a própria descoberta dos raios cósmicos. O que ele fez então? Utilizou o balão. Aqui está o Victor, tá? Então ele utilizava o balão, subia a determinadas alturas, e ele então pôde, com esses eletrômetros que eram mais sensíveis nessa época aqui, que ele já estava fazendo, detectar. Então eu me apropriei de um artigo dele e reproduzi os dados, e à medida então que você aumenta em latitude, você tem uma intensidade maior dessa contagem. Então ele fez medida em 2012, em 2013, então à medida que ele aumentava a altura no balão, ele tinha contágios bem maior. Ou seja, de fato, essa radiação ela tem uma origem fora da Terra e não aquela inicialmente pensada que teria associada com as rochas próprias naturais do nosso planeta. Aqui está uma das primeiras imagens da câmera de nuvens feita lá para o Wilson, né, essa sublimação ali com álcool e com gelo seco. Então percebe que essas partículas elas deixam os rastros, tá? Diferentemente de uma fonte de ionização, de uma radiação ionizante que já tinha sido descoberta nessa época aí, com Röntgen, que na verdade é raio-x. Tá? Então percebam que não tem nada a ver o raio-x com os rastros deixados por essas partículas. Então, na verdade, era uma outra física que precisava ser explicada aqui, que não tinha a ver com essa radiação ionizante descoberta lá por Röntgen. Tá? Bom, em câmaras de Wilson, apenas para fazer um registro, um dos registros mais importantes que nós temos foi a descoberta teoricamente prevista pelo físico inglês Paul Adrian Dirac, né? E aí, então, Anderson, ele consegue na câmara de nuvem prever, portanto, esse positron, que foi uma partícula, então, prevista teoricamente por Dirac, comprovada mais tarde, portanto, utilizando a câmara de Wilson. Tá? Então, um recurso simples, mas permite
que esses raios cósmicos, essas partículas, possam ser detectadas com bastante propriedade. Okay? Bom, o que mantém, na verdade, o átomo coeso? Então, aqui nós estamos já chegando na teoria feita pelo físico japonês Hideki Yukawa, que vai entrar agora na questão própria. Aqui nós temos uma evolução dos modelos atômicos que a gente explora lá com os estudantes, desde da concepção massiva de Dalton até a distribuição de probabilidade lá de Schur com a nuvem eletrônica. Nessa época aqui, Rutherford faz uma diferença muito grande ao estudar o modelo de Thomson do pudim de passas e perceber que, na verdade, de acordo com a proposição de Thomson, se eu medisse, portanto, algumas partículas aqui, núcleos de hélio, partículas alfa, elas deveriam sofrer algumas deflexões que não eram previstas nesse modelo que estava aqui. Então, uma partícula entrando, ela sofreria poucos desvios que não era condizente com a proposição feita por Thomson. Ele, então, desenvolve lá os experimentos lá com as folhas de ouro lá e vê que existem deflexões bem altas. Então, ele constrói o conceito de um caroço central, tá? Isso em 1911. Em 1919, ele descobre o próton. Tá? Ele sabia que deveria ter uma partícula que macia, mas a partícula não era então conhecida. Próton aparece em 19 com o próprio Rutherford. E em 32, Chadwick apresenta o nêutron. Então está aqui o núcleo, tá? As partículas, portanto, do caroço central de Rutherford. Então, nessa época, tá? O próton já era conhecido e o nêutron em 32, ok? Pronto. Aí nós temos, hoje nós temos as 4 forças fundamentais da natureza, gravitacional, eletromagnética, e essas duas que estão aqui presentes, que acabam, particularmente essa que está aqui, que acaba, portanto, sendo a proposição feita pelo Hideki Yukawa, tá? Responsável por manter os prótons e os nêutrons, portanto, os núcleons, superando a repulsão elétrica dentro desse caroço central de Rutherford. A nuclear fraca ela tem uma outra propriedade mais relacionada com o próprio decaimento de partículas. Aí está o Hideki Yukawa, a equação dele com spin zero, a equação de onda, na verdade, que vai fornecer o que ele chamou na época de partículas U, partículas U. Tinha outro nome antes de mesotron, que ele também cunhou lá, tá? Mas o que ele faz é uma coisa bem, não vou dizer simples, porque as coisas não são dessa maneira, mas olhando hoje com um pouco de conhecimento que nós temos, ele pensa o seguinte: olha, na força eletromagnética, que já era conhecida o papel que ela tem é ligar os elétrons no átomo, tá? E aí, todo esse contexto aqui é feito por uma partícula mediadora, assim que chamamos, né, que é o fóton, né, partícula mediadora da radiação eletromagnética, tá? E ele pensa, então, da mesma maneira. Ora, para eu manter o núcleo, prótons e nêutrons, unidos contra a repulsão elétrica própria existente entre os prótons, eu também devo ter uma partícula mediadora, que fará o mesmo papel do fóton aqui na estrutura atômica. Então, ele cria, tá, essa teoria, né, a partir dessa analogia com a força eletromagnética. Aqui aparece, portanto, essa força forte, que seria, portanto, responsável por unir prótons e nêutrons no interior do núcleo, tá? Ele, então, bom, aqui está o argumento, né? As forças elétricas podem ser compreendidas em termos de um campo, é assim que nós fazemos hoje, né? Onde os quantas são os fótons, logo, entre duas partículas carregadas, existe uma troca de fótons. Ele faz essa mesma analogia que está lá, e a partícula, então, que ele prevê que seria o mediador da interação forte, seria, portanto, alguma coisa com massa entre a massa do elétron e a massa do próton. Por isso chamada de meson. Esse meson é uma partícula com massa
mediana entre o elétron e o próton. E ele calcula, tá? Em torno de 200 vezes a massa do elétron. Ele utiliza, portanto, toda essa construção que ele faz na época, ele se baseia, temos como base já a mecânica quântica e um pouco mais do que isso. Então, essa daqui é o único slide, porque eu levo essas coisas para a escola também, mas acabou ficando aí. O que é importante nessa equação aqui de Claygor, na verdade, o que eu quero é esse potencial que está aqui, tá? Onde eu posso representar essa força, que é justamente de interação núcleon, prótons e nêutrons ali, em termos desse potencial, que são os operadores que vão entrar nessa equação relativística de energia que está aqui. Mas o que vai ser importante aqui é esse termo que vai aparecer, tá? Esse termo que está ali. Porque aquele termo vai ter um alcance. E esse alcance será dado pelo comprimento de onda de Compton, já bem estabelecido na época. Então, ele poderia, de fato, ter a noção da força nuclear por conta do alcance que esse termo dá, que é a constante de Planck, a massa e relativística e a velocidade da luz. Ele faz os cálculos, então, utilizando toda aquela bem simplificada ali, ele chega, portanto, a esse valor que deveria ser, portanto, a massa dessa partícula hipotética sugerida, então, por Yukawa. Bom, nessa época, na verdade, nós estamos aqui já num contexto de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e o que acontece, então, já as coisas começando ali a ferver, muitos desses materiais que foram publicados ficaram isolados no Japão, ou aqueles produzidos no Ocidente ficaram isolados. Eles não tinham um conhecimento entre alguns desses que nós iremos ver mais para frente. Aqui apenas para registrar, né, se eu tomo a massa do elétron aqui, né, meso em função da massa do elétron, ele estaria por aqui. A massa do próton estaria mais ou menos por aqui numa escala de 0 a 2.000 massas do elétron. Então, o próton é uma partícula assim, muito mais massiva do que o elétron, e o meso estaria muito mais para perto do elétron do que lá para próximo do próton. Tá? Bom, em 1937, esses dois físicos, esses quatro físicos, dois grupos, de maneira independente, observando a radiação cósmica, detecta, segundo o grupo, a partícula de Yukawa. Só que essa partícula de Yukawa, ela deveria ter um poder de penetração maior do que essa partícula que eles estavam encontrando aqui. Então, no primeiro momento, eles achavam que tinham descoberto a partícula hipotética lançada por Yukawa, mas, na verdade, não era ainda. Em 1937, o Chialine, portanto, esse personagem vai ter um papel fundamental aqui para César Lattes, vem a convite de Vataglin. Também ele tinha um problema relacionado com a parte de perseguição do fascismo, da família judeu também, e então ele transfere de Florença para o departamento de física. Ele é um exímio experimental, aqui está presente, aqui já está César Lattes com ele com bem mais idade. César Lattes já tinha obtido a observação do pion, tá? Vai ter um pouco de discussão entre eles dois, mais para frente a gente fala, tá? Ainda em 1937, na Áustria, Blau fez o primeiro uso de emulsões nucleares para detectar nêutrons, tá? Então, nós saímos já aqui das câmaras de nuvens com gelo seco para essas emulsões nucleares que estão aqui. Aí, em 1939, Yukawa com Sakata, né, percebem que essa partícula que tinha sido anunciada por Anderson e Street lá atrás, né, a massa estaria entre 100 e 200 vezes a massa do elétron. Então, eles acharam, na verdade, que ainda não é a nossa partícula, porque ela deveria ter uma massa muito mais próxima desse valor aqui. Embora eles estimaram isso daqui com as regras que eles tinham, com a ciência que eles tinham na época, mas mesmo assim ainda não estava de acordo. Bom, estoura-se, portanto, em 1939, que dura até 1945, a guerra. Isso faz com que haja uma interrupção em toda essa ciência que estava sendo produzida, tá? Um pouco daquelas emulsões estão aqui, bastante rúdica
né, rudimentar ainda, mas já dá para perceber aquela imagem, ela está espelhada aqui, né, dá para perceber, né, todas essas partículas que estão sendo emanadas ali, que na verdade são todas as desintegrações de raios cósmicos. Dá para perceber claramente isso daí. Então essas emulsões tornaram-se de suma importância na corrida para detectar a suposta partícula de Yukawa. O Brasil, nessa época, entra também na guerra, tá? Isso tem um impacto lá no Instituto de Física. Por exemplo, esses dois que estão aqui, os dois primeiros, vamos assim dizer, da primeira turma lá de Vataglin, eles têm que parar o que estavam fazendo para começar a desenvolver equipamentos militares, sonares, munições e coisas assim para o Brasil, então, participar da guerra. Vataglin, que era o italiano, os dois, né? Aqui é russo, naturalizado italiano, o Chialini já era italiano próprio, né, de Florença. Eles são impedidos de participar, né, de projetos, embora não tenham nenhuma relação com o regime fascista, mas eles são impedidos, tá? E Lattes havia, então, completado nessa época aí 15 anos de idade. Então, toda essa turma, na verdade, com exceção de Vataglin e de Chialini, eles são recrutados para começar a também levar o Brasil, de fato, para a guerra com algum elemento que seria desenvolvimento de equipamentos militares, tá? Bom, aqui, então, na parte 4, começa a jornada de César Lattes. Então, ele sai da Faculdade de Ciências e Letras, lá da USP, para esse prédio que está aqui, que é onde o grupo de Bristol acaba, então, anunciando, portanto, a descoberta da partícula. Na verdade, isso daqui era um prédio de uma indústria de tabaco, tinha uma sala no 3º andar, alguma coisa aqui, aonde, então, o grupo de Bristol estava, portanto, reunido. Tá? Então, César Lattes já tinha 17 anos, ingressa, portanto, no departamento de Física. Em 43, ele é bacharel, com 19 anos. Em 44, Mussolini cai, o Chialini, então, volta para a Europa. Tá? Em 45, Lattes finaliza o trabalho teórico com Vataglin e Schember. Olhando, portanto, a literatura, tanto Schember como Vataglin desenvolveram com César Lattes trabalhos teóricos. Eles não gostaram muito dos trabalhos teóricos. César Lattes ficou mais encantado com o material que o Chialini manda para ele, na verdade, chapas de emulsões fotográficas. Então, César Lattes se depara com aquilo e fala assim, pô, isso daqui é interessante. Então, ele para os trabalhos teóricos com Vataglin e Schember e começa, portanto, a ter uma interação maior com o material que o Chialini tinha enviado para ele. Tá? Então, na história, para os historiadores, na literatura que nós temos, o Chialini, na verdade, foi o grande responsável pela inserção de César Lattes na parte experimental. Tá? O Chialini estava no Instituto na faculdade lá, interagiu com César Lattes. Ele volta com a queda de Mussolini, volta para a Itália, envia material, César Lattes, então, se empolga com aquilo, tá? E começa, então, a interagir mais com o Chialini. Então, o grupo de Bristol é liderado, então, por Frank Powell. Esse, sim, ganha o Nobel, que era o chefe da equipe, mais para frente a gente vê isso. O Chialini, então, conversa com Powell e fala, olha, tem um estudante lá muito bom, eu gostaria que ele fizesse parte desse grupo que está sendo formado, tá? Então, o Chialini conversa com Powell, então, dá o ok, e César Lattes, então, ele vai para o grupo de Bristol. Então, aqui está uma foto desse grupo, aqui está Frank Powell, que vai ser, portanto, responsável pelo Prêmio Nobel na descoberta feita, onde os artigos todos foram liderados por César Lattes, está aqui. Aqui está o Chialini, que foi o grande responsável, segundo a parte da história, pela inserção de Lattes na parte experimental. Aqui nós temos algumas mulheres que estão presentes aqui. Algumas eram estudantes, algumas eram chamadas de microscopistas. Elas, na verdade, essas duas que estão com a estrelinha aqui, Marietta Curtis e a Irene Roberts,
elas, na verdade, que ao analisarem as emulsões fotográficas de látis, no pico do Midi, nos Pirineus franceses, tá? Descobre, portanto, o primeiro evento, tá? Pion decaindo no muon. E depois Irene, um segundo evento, Pion também decaindo no muon. Então, essas duas aqui, a Irene, a Marieta e a Irene. Poucos são mencionadas na história, né? Boa parte das mulheres, na verdade, são pouco mencionadas na história, mas pontualmente, particularmente na astronomia e também na física, elas foram fundamentais para desdobrar, para tirar um nó que estava e continuar o desenvolvimento dessa ciência. Tá? Então, aqui eu coloquei justamente para destacar essas duas personagens que estão aí. Bom, o que eram as atividades lá do grupo de Bristol? De maneira assim, muito resumida, eram essas 5 partes aqui, onde César Lattes teve uma importância fundamental. Preparar as emulsões. Naquele momento, o que eles utilizavam era brometo de prata. Então, aqui imagine uma base de vidro com uma gelatina de brometo de prata, com uma certa quantidade, para poder, então, fazer que as partículas sejam registradas. Tá? E César Lattes começa, então, de alguma maneira, a trabalhar no boro, tá? Com esse composto químico que está aqui, que é chamado de bórax, que teria, portanto, sobretudo, o boro para o nêutron seria bastante importante, ou seja, na detecção. Então, para preparar as emulsões, ele participou dessa parte. A exposição, então, você levava, portanto, para altas altitudes, né, para fazer com que essas partículas fossem, portanto, detectadas. Aqui, ainda uma imagem chamada de latente, você não tem ainda a partícula ali. Depois, na revelação química, você passa, portanto, tratando aquela gelatina para a imagem, então, ser revelada, ela passa a ser, então, patente. Então, você percebe que, no caso de prata, essas bolinhas aqui representando, elas são eliminadas, fica algumas ainda, mas você já tem agora patente, de fato, a radiação cósmica. A observação era feita no microscópio, com aquelas mulheres que estavam ali atrás, que era justamente fazer a varredura e a identificação dos eventos, e depois a investigação mais completa. Naquela época, eles estavam utilizando, tá, o material de uma empresa inglesa e o Ford, mas também da americana Kodak. Tá? Aí o Ford, então, dava toda essa sustentação aí. César Lattes também fez várias análises também. Tá? Então, aqui, uma vez revelada, prontinha, tinha que ir para o microscópio para ficar detectando essas rastros que estão aqui. Então, aqui tem um exemplo de um próton, né, numa dessas emulsões nucleares, uma desintegração alfa e uma colisão elástica do tipo próton-próton, tendo basicamente aqui um ângulo de 90 graus. Então, aqueles estudos eram feitos exatamente dentro desse ambiente aqui. Aquelas mulheres que estavam lá também eram estudantes de física, né? Estavam inseridas ali não apenas com a parte técnica, mas tinham o conhecimento também para poder diferenciar essas várias partículas que estão presentes aí. Bom, junto com o grupo de Bristol, apareceu logo depois um grupo concorrente do Imperial College, particularmente no nome de Perkins. Perkins, na verdade, era um físico jovem, tal qual César Lattes, que tinha acabado de sair do bacharelado e ingressado no doutorado. E o tema, supostamente aqui, foi justamente também correr contra o grupo de Bristol, inglês também, para detectar essa partícula. A vantagem que ele tinha é que ele conseguia ter imagens, ter registros de avião. Está na próxima apresentação. Então, a vantagem, enquanto César Lattes ia para os lugares mais altos, né, quanto mais alto para detectar, Perkins tinha a vantagem de fazer vários voos e ter, portanto, condições de detectar mais partículas. Aqui está um desses registros que ele fez, tá? É um meson negativo, esse que está com essa inclinação para cá. Não era ainda a partícula suposta de Iokawa, mas aqui nós temos o registro, né,
da corrida lá do Imperial College. Então, em outubro, está aqui os voos iniciados, portanto, por PECs, de em torno de 1 hora, para as emulsões também da Ilford, na Real Força Aérea Britânica. Outubro, Lattes pede tudo em 46, o Keeline, que leva emulsões Ilford com e sem boro ao Pico do Midi, nos Pirineus, na França. Uma sequência aqui de datas. Em novembro, o Ocidente toma conhecimento da teoria dos 2 mesons, feita pelo japonês Sakata Inui. O problema todo que esse conhecimento em 46, eles, na verdade, descobriram isso em 42. Por conta da guerra, o Ocidente só tomou conhecimento disso bem mais tarde. Olhando um pouco a história, Mário Schember também havia feito um trabalho sobre esses 2 mesons, só que o trabalho de Schember não foi completo o suficiente para dizer, olha, na verdade, nós já tínhamos aqui no Brasil também feito uma teoria sobre esses 2 mesons. E, na verdade, é o pi-muon, tá? O pion-muon, aquele decaimento que era necessário descobrir. Só que o trabalho do Schember não foi completo. Tá? Ele também publicou naquela revista Análise da Academia Brasileira de Ciências, que tinha pouca circulação na época, então, mas ele começou também, só que não chegou no final que Sakata Inui fez em 42. Então, em novembro de 46, o Ocidente toma conhecimento dessas teorias. Então, o método de Yukawa, interação forte, então, o decaimento do método de Anderson e Niemeyer, interação fraca. Então, aqui, nós já temos, na verdade, o decaimento, tá? De Anderson e Niemeyer. No entanto, não era ainda o mediador da interação forte. O que estava por trás, dentro de Anderson e Niemeyer, não era a interação forte, mas sim a interação fraca. Então, não era ainda a partícula. O que se estava buscando, o decaimento era o mesotron, mesotron, tá? Ainda, que deveria ser ainda descoberto. Bom, em novembro, Perkins alerta para a descoberta do meson negativo, aquela imagem que foi feita lá atrás. Embora com massa muito próxima, ou dentro do limite lá previsto por Yukawa, mas não era o mediador da interação forte. Não era aquela partícula que sustenta a estrutura nuclear sem a devida repulsão, tá? O Keeline, na verdade, vê melhoras na qualidade da emulsão com boro. Isso daqui é um trabalho de César Lattes, tá? Revelando evidências, né, de mesons capturados por núcleos de emulsão e aí desintegração. Tá? Aqui está César Lattes já com Hideki Yukawa, aí já aconteceu a descoberta já e tudo mais, foi isso em 47. Não sei se a data é de 47, provavelmente, mas aqui está César Lattes, descobridor da partícula, prevista teoricamente pelo japonês o físico teórico Hideki Yukawa. Tá? Então, a divulgação das observações sobre os mesons, cobrindo a radiação cósmica e suas interações com os núcleos atômicos das emulsões, foi realizada a partir da segunda quinzena em janeiro de 94, naquele prédio que eu havia mostrado lá, que é o prédio da Faculdade de Ciências e Letras e logo depois o prédio da Bristol. Tá? Bom, aí as coisas já começam a acelerar bem mais. Tá? Havia comentado lá atrás que, embora o Keeline tenha sido grande incentivador para César Lattes migrar da teoria com o trabalho que ele desenvolvia com Battaglia e com Schember, o Keeline, portanto, é o grande incentivador para ir para a parte experimental. Aqui, dentro de um laboratório, está o Keeline com Power, e aí vocês vão perceber que nesses trabalhos que estão aqui, não aparece o nome de Lattes. Tá? Então, aqui Lattes fica chateado, né? Porque eram, na verdade, dados que estavam relacionados com isso que está aqui. O Keeline nota uma excelente melhoria, qualidade nas emulsões com boro. Tá? César Lattes teve uma participação grande nessa parte daí. E aqui ele não aparece nos artigos que eram sendo, então, compilados. Então, na mesma época, então vamos perceber aqui eu tenho janeiro
18 de janeiro de 47, isso aqui é o grupo de Bristol, 18 de janeiro. 25 de janeiro, o trabalho lá do Imperial College. Então, era uma corrida com os dois, entre os dois grupos, para tentar detectar essa partícula. Aqui está ele veio a falecer já, mas já está uma das imagens, ele ainda recebendo premiações pelo trabalho que ele também desenvolveu lá. Tá? Então, eram corridas entre os dois grupos, dá para ver as datas que estão presentes aí. Percebe-se, na verdade, que Lattes, ou o grupo de Bristol, tem muito mais publicações, né, do que o grupo do Imperial College. Eles tinham muito mais inserção dentro dessa pesquisa. Essa maior citação que está presente aqui é o trabalho que acabou sendo a detecção. Tá? Bom, percebe que Powell, que era o chefe do grupo, tá? Era o último da lista. Tá? Bom, em 47, estamos em 47 já, 18 de janeiro, Keeling e Powell faz aquele artigo, então, 25 de janeiro, Perkins apresenta então o meson negativo. Em 1º de fevereiro acontece aqui um trabalho fundamental desses italianos que estão aqui, tá? A desintegração do meson negativo, esse meson que está aqui. Esse foi um experimento conclusivo, embora, tá lá atrás, a massa do meson π ficasse dentro da prevista teoricamente por Yukawa, mas esse grupo que estava aqui mostrou o seguinte: primeiro foi o experimento conclusivo que os mesotrons negativos desintegram-se ao nível do mar. Não interagem fortemente, teria mais com a interação da interação nuclear fraca, e não representam, portanto, a partícula de Yukawa. Aqui existia, na verdade, uma grande interrogação, que aqui já estava descoberta a partícula de Yukawa. Mas esse trabalho de 47 mostra que não é ainda a partícula de Yukawa, tá? Não interagem fortemente. E essa partícula deveria ter uma penetração muito maior no material. Bom, em 47, o Keeling e Powell, sem o nome de Lattes, publica faz uma outra publicação, né, sem o nome de Lattes, evidências de meson negativo com massa menor de 350 massas do elétron, sendo capturado por núcleos de emulsão, desintegração. São imagens diretamente desse artigo que está aí, mas em 47 é de fato detectado pela primeira vez. O que é detectado na verdade? Esse evento que está aqui, o pion e depois o muon. Então aqui foi em 47, ali está a Marietta Kurtz, aqui está o desenho, tá? Não está tão legalzinho, mas essa imagem que está aqui é exatamente essa imagem que está aqui, tá? Aqui você tem esse traço aqui, que é esse traço que está aqui, e depois segue uma outra linha para cá que está bem ruinzinha de ver. Mas ela tem uma linha aqui que é exatamente isso de cá. O que acontece? Foi observado um meso que para o movimento e dá origem a um segundo meso. Era esse tipo de evento que estava sendo procurado, tá? Então, o que você tem aqui, ó? Aqui você tem o M1 e aqui você tem o M2. Então, aqui você tem isso, ele para e aí dá origem a essa outra partícula que está aqui. Esse foi o registro que permitiu comprovar a existência do pion e o decaimento dele no muon, tá? Isso foi em 7 de março, em 8 de março, numa outra lâmina, vamos assim dizer, tá? A Irene descobre o segundo evento, tá? Só que o decaimento não é observado, mas, no entanto, por uma análise de conservação, aqui eles percebem que existia sim uma outra partícula. Aqui ainda é M1, aqui ainda é M2, mas isso daqui mostrou-se também ser o segundo evento para a detecção do pion, tá? Feita, portanto, por essas duas microscopistas que estavam lá. Bom, o que acontece, né? Eles foram bastante razoáveis nisso.
Contudo, sendo um novo processo fundamental na natureza, cientificamente necessita de comprovação com mais dados experimentais. Lattes, então, consegue convencer Powell, pega recursos, viaja, então, para Chalcataia, nos Andes bolivianos, bem mais acima do que nos Pirineus, na França, 5.500 metros. Então, em 7 de abril, ele sai de Bristol, vai para Londres, para Dakar, para o Rio de Janeiro, para Corumbá, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz, Monte Chalcataia e depois no Lombo de Burro ele chega até aonde estavam as instalações desse observatório, vamos assim dizer, nos Andes bolivianos, tá? Então existe uma série de imagens que está disponível na literatura, que o pessoal resgatou tudo, tá? Então aqui é o prédio, Observatório de Física Cósmica, está escrito aqui. Então essas eram as instalações. César Lattes está aqui já mexendo nas coisas. Foto dele também com outros integrantes aí, com a população de lá, coisa desse tipo, por aí vai. Tá? Então, todo um resgate que fizeram aí. Tá? Aqui são as placas, né, e os locais onde eles depositavam, depois deixavam um tempo lá para poder então colher, depois analisar. Tudo isso está tudo documentado. Então, e aí então aparece, né, esse artigo aí, que é o processo envolvendo os mesons, as partículas, né? E aí eles conseguem, então, uma relação massa-energia, contagem de grãos, tudo batendo muito bem lá com a parte prevista, teoricamente, por Hideki e Ukawa, tá? Aquelas placas deixadas lá em Chalcataia, né, também quantos revelados, também forneceram, na verdade, uma quantidade grande de eventos duplos do meson, tá? O que estavam sendo detectados até então é Pio-Mu, né? Era o Mu negativo, ou essa partícula, mas não todo o processo. E os registros foram feitos aqueles lá atrás, tá? Bom, a partir disso, né, ele começa a andar para tudo quanto é canto, né, fazendo conferências. Aqui, ele está numa dessas conferências sobre os fundamentos da mecânica quântica, sobretudo porque o Decker utiliza, né, dessa nova ciência que tinha recém-surgida para poder estimar a massa do pion, tá? Aqui está, salvo engano, com cachimbo, que era um padrão dele, da bomba atômica, como é que é? Oppenheimer. Tá? E aí, então, ele começa, então, não, na verdade, aqui acontece a conferência em Shelter Island, dos fundamentos da mecânica quântica, onde toda essa teoria de Ukawa com descobrimento já começa a fazer parte dentro desse contexto próprio da física quântica, a discussão é em torno disso daí. Ao retornar para La Paz, passa pelo Rio de Janeiro, compartilha os dados lá com Leite Lopes, Guido Berg, por aí vai. E aí confirma mais 31 novos eventos, né, lá de Chalcataia, então já tinha mais do que suficiente. Então aquelas duas imagens naquele artigo é de fato o decaimento, porque foram coisas corroboradas só. Perkins, mais tarde, também observa o decaimento meson-mesontron, tá, nos Alpes da França. Niels Bohr entra em contato com os físicos, tá? Entra em contato lá com o grupo de Bristol, particularmente com César Lattes, porque ele ficou interessado em saber um pouco mais dos detalhes dos mesons. Então ele envia 2 físicos para conversar com o grupo de Bristol, particularmente com César Lattes, e quando volta, esses 2 físicos relatam, portanto, para Niels Bohr: olha, na verdade, quem metia a mão mesmo na massa era César Lattes, viu? Ele que é, na verdade, o cara que está responsável pela detecção dessa partícula, comprovando a teoria de Yukawa, tá? Bom, já um resumo para terminar, né? Então, esse daí é a publicação, né? Depois seguiram várias outras. Então, nós temos a existência dos mesons, os pions, né? Nos
Mi, né, os muons, meso-mi, a razão entre massa dessa ordem que estão aí. Pion, portanto, era a partícula de Yukawa, da interação forte, caía, portanto, na partícula de interação fraca, que seria o muon. Tá? O decaimento pion-muon, né, de Anderson, portanto, caracterizava a interação fraca, que era, na verdade, essa que está aqui, mas o evento principal da interação forte era o pion, e o pion, então, se decai no muon. Precisava detectar isso daqui. Foi feito, portanto, por esse grupo de Bristol. Tá? Mais tarde, a evidência de 2 pions, o positivo e o negativo. O meson-pi foi produzido por integrações nucleares, né, com partículas pesadas. Também foi detectado o nível do mar, ou seja, uma série aí. No final das contas, já se tinham mais de 1.200 mesons observados no decaimento, mais estatisticamente mais do que suficiente. Mais de 160 eventos de meson com mais de 160 observados, por aí vai. Tá? A estimativa de massa naquela que foi publicada, né, nos artigos, está aqui o pion, meson e a razão entre eles. Né? O valor que nós temos hoje são esse. A diferença está daquela casa que está ali. Né? Aqui está dentro do erro próprio estimado, então praticamente não tem nada, mas percebe que era um valor muito razoável, o valor que nós temos aceito hoje. Bom, César Lattes então começa, né, a rodar tudo quanto é canto do mundo, né, fazendo justamente conferências e coisas desse tipo. Né. Aos 23 anos de idade recebe o convite de Niels Bohr, que já tinha 62 anos, César com 23, Niels Bohr com 62, e aí César Lattes retrata lá conversa com o Niels Bohr, dizendo o interesse dele em começar a detectar essas partículas com uma nova tecnologia que havia então entrado em curso, que são os aceleradores. Né? Desse particularmente o ciclotron, lá de Berkeley. Ali está uma imagem onde César Lattes já começa então a produzir essas partículas dentro dos aceleradores. 380 MeV era o que se tinha então naquela época. E saiu, portanto, da Science Newsletter, essa imagem que está aí. Aqui é um texto que César Lattes fala de um pouco de desabafo, né? Sabe por que eu não ganhei o prêmio Nobel? Em Chalcataya, quando descobrimos o meson-pi, se publicou Lattes, Occhialini e Powell. E o Powell, malandro, pegou o prêmio Nobel para ele. Na verdade, por um pouco de leitura, naquela época o prêmio Nobel era concedido ao líder do grupo e não a todos que faziam parte. Então, naquele contexto lá, não contemplava os demais, diferente de hoje em dia. Então, acabou sendo Powell que, claro, né, ele formou o grupo, ele já tinha feito alguns trabalhos anteriores, mas acabou levando, de fato, o crédito. O Occhialini e eu entramos pelo cano. Ele era mais conhecido, tinha um trabalho de produção de positrons em 33. Depois eu fui para a Califórnia, onde foi inaugurado o ciclotron. Em 46, em 48, já estava produzindo mesons, aquela foto anterior, desde que entrou em funcionamento em 46. Já tinha energia mais do que suficiente para produzir, né, por colisão. Então, detectamos Garden, que está na foto com César Lattes, e ele próprio, o meson artificial, alimentando a presunção de retirado, o empirismo, todas as pesquisas que se relacionavam ainda com libertação de energia nuclear. Bom, um pouco ainda do que estava por trás do conhecimento dessa parte, né? Sabe por que não deram no prêmio Nobel? Também, para esse trabalho, Garden estava com berilhose, por trabalhado na bomba atômica durante a guerra. O berílio, esse elemento químico, tira a elasticidade dos pulmões. Ele veio morrer logo depois. Claro que não vai dar prêmio Nobel para um cara morto. Me tungaram 2 vezes. Então, esse aí é um relato, desabafo, mas assim dizer, de Lattes. Né? No Brasil, isso vira manchete, né? Está aqui sensacional, descoberta de um cientista brasileiro. Né? Na verdade, ele começa a desenvolver várias coisas aqui, particularmente CBPF e o CNPq e várias outras são frutos do trabalho dele e de vários outros físicos impulsionando a ciência que nós temos hoje aqui, né, em departamentos, institutos e por aí fora. Então, não apenas a descoberta do pion, né,
para a física de partículas o que é a física de altas energias hoje. Mas para o Brasil ele teve uma importância muito grande, pelo menos nesses dois institutos, o CBPF e o CNPq, que é bastante conhecido em termos de fomento de pesquisa. Amanhã vai acontecer, portanto, lá na Câmara dos Deputados, mais uma cerimônia de homenagem à exposição Cientistas do Brasil, dessa vez para César Lattes, a Câmara de Deputados fazendo, claro, com parceria da SBPC, e também para a mulher que revolucionou a agricultura, a Joana Doberheiner. E aqui então termina essa parte aí relacionada com o legado de César Lattes para a física de partículas e também para o nosso país. Grato. Abrimos então para perguntas. Algum comentário, dúvida? Eu teria para o Franz. O negócio se inverte, né? Você fez você está fazendo o CBPF, Franz? Só segura. Não foi CBPF não, apesar de ter tido algumas parcerias com professores de lá, mas foi no Fundão, na Federal do Rio de Janeiro. Por que eu estou perguntando isso? Particularmente para o Franz, porque desse grupo que estava aqui, um dos personagens que eu gostaria bastante de ter conhecido foi esse daqui, Jaime Thione. Jaime Thione. Tu chegou a ver ele por lá? Quando eu conheci, ele já estava bem velhinho, já não conseguia mais ministrar palestra. Em seguida, o mesmo se deu com Leite Lopes, né? A gente só ia nas sessões de homenagem a eles. Nós já chegamos nessa fase já, né? No CBPF, quando a gente teve contato mais próximos, eles já estavam com idade A Vera avançada. mesmo, ela teve aula com o Mário Schember, mas ele já dava aula daquela disciplina chamada de EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros, né? Então ele não falava de ciência. A Vera falava que ele sentava na sala, sentava lá, fechava os olhos e ficava falando. Falava por horas. Mas eu pensei que você tivesse ainda, vendo ele ainda em... ativa, né? Alguma coisa dessa... Nessa época já foi mais tarde. Mas esse daí foi o grupo que de fato alavancou a ciência no Brasil, no país. Esse segundo trabalho, o senhor mencionou aí do Lattes, que ele cita que poderia ter ganhado um Nobel também por ele. Ele também não era o líder do grupo? O outro cara que morreu era o líder, é isso? Peraí que eu volto aqui, gente. Vocês vão perceber aqui que o Eugene Garden é esse que está aí. Ele, na verdade, era o líder desse grupo. E, na verdade, ele era o responsável por esse acelerador lá em Berkeley. Então, ele já tinha dito aqui para Niels Bohr que teria um interesse, em começar a utilizar esse acelerador para também produzir mesos artificiais a partir, portanto, da aceleração do acelerador. Claro, já estava com bastante conhecimento na época. Ele, então, o Gardner, aceita rapidamente a ida de Lattes para lá. Eles detectam, mas, na verdade, por conta da beriliose, ele acaba falecendo. E aí, segundo o próprio Lattes, não dão prêmios para morto. Ele, então, seria a pessoa responsável, então, porque os dois que detectaram, mas também esqueceram ele na história. Infelizmente. O Lattes, olhando um pouco mais de literatura, ele acaba ficando recolhido, Ele ficou tão chateado com isso. Ele continua fazendo as coisas aqui no Brasil, aquele negócio todo, mas aquilo mexeu muito com ele. Ele não ter ganho. Eu diria que foi mais falta de condição, técnica à disposição do país para que ele pudesse continuar com o trabalho que foi deixando ele desmotivado cada vez mais. Exigia muito mais dele aulas teóricas, etc.
país ainda não tinha investimento científico que fosse capaz de, não nem competir, mas dar condição mesmo do indivíduo fazer algum tipo de pesquisa e pelo menos começar a formar novas levas, né, de físicos experimentais. Isso para mim foi um fator que pior, né, contribuiu para esse fato que você mencionou, esse retraimento. Nós tivemos uma oportunidade grande de, no Brasil, impulsionar particularmente essa área com a descoberta, porque ele tinha uma projeção grande. Ele poderia trazer mais gente para cá, ele poderia provocar muito mais, mas o que falta justamente é isso, né? Nós temos uma dependência na ciência de investimento nela e muitas vezes a leitura que é feita está muito longe, né, do que de fato o valor da ciência tem. Então aqui ele passou, na verdade, ele voltou depois para a USP, ele teve na Unicamp, na UFRJ, então na verdade ele ficou fazendo um pouco, né, bastante, né, de parte de formação também, de aula, aquele negócio todo. Teve a parte política de fomentar a criação do CNPq e do CBPF, por exemplo, alguns outros também, mas aonde que ele queria dar continuidade, de fato, não teve aqui, né, todo um ambiente para poder fazer esse tipo de investimento. Embora, né, com toda a manchete dada, né, isso daqui não representa muita coisa. Mesmo hoje em dia, né, você não tem. O exemplo claro, mais recente, que vocês devem lembrar, foi quando Marcos Pontes foi para o espaço. Ali se pensava que haveria um alavancamento da Agência Espacial Brasileira, um investimento maior, formação, universidades, parceria, aquele negócio todo. Nada disso aconteceu. Ela continua, mas não naquele salto que esperaríamos que acontecesse. E isso, na verdade, vem se arrastando por várias partes da ciência. Mesmo assim, eu digo que a astronomia, a astrofísica brasileira, por exemplo, embora seja um grupo relativamente pequeno, mas ela tem uma inserção internacional muito grande. A física também. Ou seja, nós conseguimos, né, fazer coisas em pé de igualdade com muitos países ditos desenvolvidos. Imagine se nós tivéssemos o devido aporte financeiro, né, para poder fazer de fato a pesquisa de ponta aqui. E isso, na verdade, é um retrato que vem lá de trás. É curioso, né? Porque minha formação foi lá no Instituto de Física lá da Universidade Federal Fluminense. Lá tinha um acelerador de partícula e quem montou ele foi César Lattes. Não sei se você sabia dessa. Essa informação, não. Eu nunca vi ele funcionando, mas ele existia lá e foi ele que montou. Na Fluminense não. Eu sei da inserção dele até o FRJ, mas tinha lá. Na Era Fluminense, um prédio que ficava meio que um museu lá, né, para mim na época. Mas ele que chegou a funcionar poucas vezes, mas acho que de lá não saiu um trabalho. É lamentável isso, porque deveríamos ter... na verdade, como é que está a área? Como é que é hoje a área de física de partículas dentro da SBF? Ela é um grupo grande, grupo de pequeno, você tem ideia? Você fala do grupo de partículas, física de partículas? A área dentro da SBF é uma área... Não, é uma área grande, tanto é que, se você me lembra, a gente tinha... Sempre tem dois grandes encontros, né? Matéria conversada e... essa é a escola Andrés Vieca, não era? A Andrés Vieca também mas é uma coisa mais específica, né? Mas também... É verdade. Uma escola que reunia do física nuclear, do física de alta energia, etc. Tanto é que o pessoal vem
então vai ficar infelizmente. O pessoal faz assim anotações, o pessoal de condensados para ver isso é brincadeira. Eu vou parabenizar o Paulo e o grupo por essa iniciativa, porque realmente é um resgate importante, né, de um momento em que o país é sacudido, aí, digamos assim, de forma boa, né, pela importância de fazer ciência, né? Anos mais tarde, aí vem o surgimento do CNPq como agência de fomento, que era uma briga constante, né, dessa turma daí que você mostrou em foto, para que se conseguisse uma certa regularidade. Para a gente ter ideia, nessa época não existia dedicação exclusiva nas universidades, não fazia parte, né? Mas gostei muito da sua apresentação, você trouxe importantes aspectos. Eu acho que você pode fechar mais a questão aí dessa parceria Occhialini-Lattes, porque Occhialini, ele vai ser de fato o grande mentor intelectual do Lattes. Ele vai dizer, não, larga esse negócio de física teórica e vem aqui comigo fazer física experimental. E você vê que eles vão construir essa parceria aqui no Brasil, fora, lá em Londres. É Lattes que vai chegar para ele, depois de passar pela etapa do MIT, não é? Que vai convencer o Occhialini a dizer, olha, eu vou para Chalcatai, a gente tem que conseguir agora um lugar mais alto. Porque a grande questão é, ao se trabalhar com raios cósmicos, você não tem controle sobre a energia do feixe. O feixe chega e dispara todo tipo de reação. Por isso o trabalho gigante para você, não é, tentar, através de um crescente aí, aprimoramento dessas chapas fotográficas, essas emulsões nucleares, que eram fornecidas pelos americanos, e o Ford e a Kodak, como você mencionou, né, Paulo? Para tentar pegar esse evento, porque não levou tempo, não é? Bastante tempo. E ele disse, não, eu vou para Chalcatai, eu vou conversar com o Cécio Powell, eu quero o chefe do grupo, e ele segue, ele vai fazer o trabalho, porque lá, de início ele pensava, vou melhorar essas emulsões e o feixe vai chegar mais íntegro nessa altitude que abaixo, porque quase sempre na superfície é o muco que sobra, não tem muita coisa a ver. Então seria muito complicado fazer isso ao nível do mar, superfície, tinha que ir para o mais alto mesmo. Por que eu falo isso? 2 pontos. Occhialini também foi tungado, porque se ele é o grande mentor intelectual de Lattes, né, Occhialini também fica parte, era um dos merecedores do Prêmio Nobel de Física. E tudo vai caber lá para o Powell, que é o chefe do laboratório. No final das contas, você que é o dono, já está publicando aí, como você mesmo comentou, vários artigos saindo do seu nome de Lattes, né? E, enfim, não tem mistério. O Prêmio Nobel é um prêmio que envolve política, né? A gente tem que lembrar que a Academia de Ciências dos Estados Unidos, um tempo que inicia lá por volta da década de 40, ainda era incipiente. Alguns físicos eram proeminentes, mas é de fato a participação na guerra, né? O levar desse contingente de físico alemão, inglês, que escapa, né, desse momento terrível para lá, que vai tornar os Estados Unidos o que a gente conheceu. Hoje nem tanto, mas na década de 50, 60,